Boa noite aos queridos irmãos e amigos que estão assistindo mais uma Terça de Oração Live nesse dia 7 de julho de 2020. É isso mesmo, já estamos no mês 7, no mês de julho. Esse ano parece que está voando mais que os outros. Os outros já voaram, esse então está voando mais ainda. Mas estamos mais uma vez aqui nessa live, que você possa assistir, você possa colocar o seu pedido de oração e de gratidão, seu motivo de gratidão e pedido, e coloque aqui nos comentários aqui no nossa live ao vivo, e logo no final estaremos intercedendo por esses motivos. Já temos alguns aqui que chegaram, tanto de gratidão como de pedido, e estamos aguardando o seu pedido de oração nessa noite. Nós estaremos nessa noite, conforme falei na semana passada, estaremos iniciando agora nesse mês de julho, iniciando hoje e durante todo o mês de julho, um estudo. Então nós teremos Julho Edificação. Durante todo esse mês nós estaremos estudando as parábolas de Jesus. E será baseado num livro que daqui a pouco, na hora da reflexão, eu vou mostrar para todos, que é uma indicação até muito boa, porque é um livro muito bom, que é baseado nele, que tiramos essas reflexões sobre as parábolas de Jesus. A cada semana teremos uma parábola. Então, você pode colocar o seu pedido, não esqueça, coloque o pedido de oração e a gratidão aqui nos comentários. No final estaremos orando. Então, ao longo do tempo, você vai colocando aí que estaremos orando. Oremos, então, por essa noite, por tudo que teremos aqui nessa live. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um que aqui está conosco aqui, Senhor Deus, nessa live, aqui cada um na sua casa, mas o Senhor possa estar abençoando, derramando as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Fique conosco, Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja a cada momento de nossas vidas. É o que te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus com 2 louvores, e os irmãos certamente vão gostar. O primeiro, depois nós vamos comentar o que fala cada um, mas um é um louvor muito conhecido, um pouco mais antigo até, mas é muito conhecido, e o outro é um quarteto, que os irmãos já de vez em quando a gente coloca, quarteto Gileade. Estaremos ouvindo esse quarteto com uma música também bem chamativa, uma música que tem uma certa música bem clássica assim do nosso meio. Então vamos louvar o nosso Deus nessa hora, cantando e louvando junto conosco esse momento especial. Declara o Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas. Sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço vozes celestiais, todo o céu está se abrindo e um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia, ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, vem me buscar. O Rei está voltando e Ele é o único que é digno de receber a honra e a glória nessa vida. Então é assim que podemos louvar, assim que devemos louvar o nosso Deus a cada momento em nossas vidas. Por isso entregamos esse louvor ao nosso Deus e certamente esse quarteto, quando canta O Rei Está Voltando, um clássico muito conhecido essa música. Então, ela está falando um pouco sobre que o nosso Deus está voltando. Muitos dizem que já tem alguns sinais, nós precisamos estar atentos a isso. Irmãos, então, coloque seu pedido de oração, momento de gratidão. Temos motivos de gratidão, motivos de oração, que você pode colocar todos aqui, aí no ao vivo, aqui no bate-papo, os comentários, e logo estaremos no final fazendo
a oração, entregando todos esses pedidos nas mãos do Senhor. Bem, conforme eu falei no início, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos, porque em julho agora teremos Julho Edificação. Então, na terça da oração, Julho Edificação. Então, nós estaremos estudando as parábolas de Jesus. Então, a cada semana, sabemos que Jesus fez e falou muitas parábolas, contou muitas parábolas, e nós teremos durante essa semana e durante esse mês, aliás, 4 parábolas, cada dia uma, se bem que hoje os irmãos vão ver que não é só uma, mas tudo bem. Nós estaremos com algumas parábolas, né, até o final. E todo esse estudo é baseado nesse livro que estamos lendo, que é muito bom. O livro diz assim: As Parábolas de Jesus. As Parábolas de Jesus, de um autor, de um pastor americano, teólogo, John MacArthur. Então, um autor muito bom. Então, ele faz uma análise sobre as parábolas de Jesus. E estaremos fazendo esse estudo durante esse mês agora de julho. Então, os irmãos, acompanhem conosco. Antes de iniciarmos a leitura dessa parábola, nós temos algumas observações a respeito sobre o termo parábola e o que são as parábolas na realidade. Então, as parábolas eram verdadeiras histórias que Jesus contava, uma história, uma ilustração, que até no livro o autor faz uma distinção entre parábola e história. Porque história é algo que você conta e que pode ser verdade, então o que você está contando. Quando você conta uma parábola, você pode estar fazendo uma ilustração. Algo que pode ser verdade, que pode ter acontecido ou não, mas você está apenas fazendo uma ilustração. E Jesus fez então, através das parábolas, essa ilustração maravilhosa. E a cada parábola muitos pensam que Jesus contava em parábolas pura e simplesmente porque é mais fácil você contar, fazer uma ilustração, uma história, e de mais fácil entendimento. Tanto é que dizem até que tem até algo interessante que diz que quando um pastor, um pregador está fazendo a sua mensagem e ele faz uma ilustração, uma história, ele conta, aquilo ali é tão marcante que se alguém perguntar para ele, sobre o que o pregador falou hoje, aí você vai falar assim, eu não sei a passagem que ele usou não, mas eu sei que ele falou essa história. Então você parece que guarda a história, porque é algo muito marcante. Principalmente que cada história que a pessoa conta numa pregação tem um motivo, tem um sentido. E esse é o motivo também de Jesus contar as parábolas. Então Jesus era o mestre de contar histórias. Então, muitos não sabem que além da facilidade de entendimento da parábola, como eu falei, nós temos 2 motivos que ele contava as parábolas. Os propósitos tem um propósito duplo a parábola de Jesus contar as parábolas. Elas escondiam a verdade das pessoas que estavam satisfeitas consigo mesmas. Então elas estavam satisfeitas consigo mesmas, mas através da parábola algo novo aparecia. Parece que aparecia uma história, uma lição nova ali nessa parábola. E o outro, ela revelava a verdade às pessoas ansiosas, pessoas que tinham sede e fé, assim como uma criança. Então, uma pessoa que tem aquela sede, aquela vontade de aprender, de querer mais. Então, esses são os propósitos das parábolas, dos 2 propósitos duplos, o propósito duplo das parábolas de Jesus. E hoje nós vamos iniciar a primeira parábola do dia de hoje. Como eu falei no início, eu falei que era uma por semana, mas hoje, na verdade, vamos ver que são 2. Elas são interligadas, até porque é uma atrás da outra no versículo e que ela tem alguma coisa a ver uma com a outra. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 13, de 44 a 46. Apenas 3 versículos, temos uma grande lição que Jesus deixa através dessa parábola. Então, diz assim, é a parábola do tesouro escondido e da
pérola de grande valor. Então, essas são as duas parábolas que nós vamos ler. Então, no versículo 44, que é o primeiro versículo, nós lemos assim, que é a primeira parábola do tesouro perdido. Olha, escondido, é a mesma coisa. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Depois, no versículo 45 e 46, nós vamos ler sobre a pérola de grande valor, que diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, esses são os versículos dessa parábola aqui. Nessas duas parábolas, nós encontramos 6 verdades vitais sobre o reino de Deus. Então, ele fala sobre o reino de Deus. Elas falam, né? As duas parábolas. Então, as duas parábolas são relativamente simples e elas não tratam, ao contrário de alguém pode imaginar, já que está falando de pérola, está falando de algo de valor, está falando na primeira, né, que fala sobre o tesouro escondido e depois a pérola de grande valor. Então, ela não está falando de investimento. Então, não está falando da gente investir alguma coisa, vamos render, vai render juros, vamos render, vamos ganhar mais com isso. Não, não é sobre isso que ela está falando. Essa mensagem é estritamente espiritual. Uma mensagem espiritual para nossas vidas, para o crescimento de nossas vidas no reino de Deus. Então, tudo que esse mundo considera valioso ou importante, nada disso é comparado ao grande valor, à grande pérola que é conhecer a Cristo e fazer parte do seu reino. Então, essa é a verdadeira pérola, o verdadeiro tesouro escondido, que se cada um achar, vai sentir uma grande diferença na sua vida. Então, é algo muito importante ter esse tesouro em nossas vidas. E, certamente, com essas verdades aqui vitais para o reino que nós vamos ver, nós vamos perceber, inclusive, o quanto a gente, nós, né, que aceitamos ao Senhor a viver nesse reino, damos valor a essa pérola escondida que nós encontramos, mas o mundo não dá valor a isso, porque ela não conhece o valor que tem disso. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a primeira verdade vital para o reino é o seguinte: o valor do reino não tem preço. Parece até o slogan de uma certa propaganda, Então, o valor do reino não tem preço. Então, ambas as parábolas falam de uma fortuna valiosíssima que representa o reino de Deus. Então, uma fortuna valiosíssima que tem ali o reino de Deus. E algo interessante é que naquela época, pode ver que nas duas passagens, o tesouro foi encontrado no campo. E numa delas, o homem quis comprar o campo inteiro para ficar com aquele tesouro, né, que foi encontrado ali. Por quê? Naquela época, para os judeus, existia uma lei que dizia assim: algo que é encontrado e que não tem dono, supostamente não tem dono, apesar daquele campo ser de propriedade de alguém, não necessariamente quem achou, a lei diz para eles lá de que quem achasse esse tesouro que era o dono dele e não o dono da terra. Mas, ainda assim, para se precaver, esse homem quis comprar aquele campo inteiro para poder ficar ali dono, para não ter problema depois, para ninguém reclamar. Então, é algo que hoje em dia, né, fala que, como diz um ditado, achado não é roubado. Então, você acha, é seu. Em algumas ocasiões aí, você vê situações que se alguém achar alguma coisa em uma propriedade de outra pessoa, ele vai achar que é dele e não de quem achou. Então, o reino de Deus é um tesouro não terreno, não é desse mundo,
mas é um tesouro celestial. E o campo, ele está enterrado nesse campo, nesse mundo, né? Porque podemos conhecer esse tesouro celestial ainda nesse mundo, mesmo que ele esteja falido, pobre, amaldiçoado. Nós temos um terreno na terra totalmente falido, porque o mundo jaz do maligno, tudo errado acontece aqui. Mas ainda assim o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer esse tesouro aqui na terra, aceitar o Senhor, aceitar viver nesse reino para a eternidade lá nos lares celestiais para onde nós iremos. Então o valor do reino não tem preço, não tem nada desse mundo que faz pagar o valor do reino de Deus real para nossas vidas. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, o reino não é visível na superfície. Por quê? Então as realidades celestiais, as realidades espirituais, elas não podem ser vistas naturalmente, assim. Você acabou de encontrar, ou acha que conhece, e você já vê o seu valor. Não, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do reino de Deus. Quanto mais nos colocamos à disposição do reino de Deus para viver o reino de Deus, mais o conhecemos. E o conhecendo, a gente descobre o valor, o total valor desse reino para nossas vidas. Algo que alguém de fora, como eu tinha dito no início, as pessoas do mundo pouco vão dar valor a isso, porque olham, têm uma visão de fora e acham que estamos totalmente enganados com aquela história. Em João 3,3 tem a seguinte declaração: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando nascemos de novo, mudamos totalmente o rumo de nossa vida, que é geralmente para esse mundo, né? Até termos essa mudança, então nós não vivemos totalmente algo mudado, mas ao nascermos de novo, viveremos e sentiremos o valor que tem o reino de Deus para nossas vidas. O mundo então não entende por que a gente valoriza o reino de Deus, o reino dos céus. Alguém deve imaginar, né? Mas por que bobagem? Se você está buscando um reino que vai viver lá no céu, por que você, sabe, estende tantas coisas nesse mundo? Para quê? Que palhaçada as pessoas de fora falam, porque não conhecem nada, né? Nada sobre isso, não vivem isso, então também não conhecem. Então eles não entendem como que a gente renuncia a muitas coisas, renuncia ao pecado, aos prazeres que esse mundo oferece, em busca de justiça. Porque a gente, muitas vezes, quem vive o reino de Deus, sacrifica dessas alegrias terrenas em prol das alegrias celestiais, que são muito melhores, porque as alegrias terrenas são instantâneas. Elas vêm agora, você sente aquela alegria, e amanhã já não existe mais essa alegria. Coisa que a celestial, ela é eterna. Você vive aqui, você vai sentir alegre e vai sentir eternamente alegre. Então as pessoas estão simplesmente cegas para o mundo, para as riquezas do reino de Deus. Estão cegas porque não conhecem, porque não se aprofundam, acham que conhecem, olham de fora, não querem conhecer e por isso não se aprofundam. Não conhecendo, não se aprofundando, elas vão sempre achar que não tem nenhum valor o reino de Deus. Então, esse é a segunda verdade. O reino de Deus não é visível na superfície. Precisamos nos aprofundar, precisamos nos mergulhar de cabeça no reino de Deus, porque Ele, tendo contato com o nosso Deus, nós sentiremos esse seu valor e o valor em nossas vidas. Passaremos a ser ricos dentro do reino de Deus, e não para esse mundo, que é o que interessa para muitos, né? A riqueza apenas mundana, que depois ninguém vai levar para o lar celestial. Então, a terceira verdade diz assim: o reino é apropriado pessoalmente. Por quê? Cada um encontra o seu tesouro, algo de grande valor, e se apropria dele cada um de uma maneira. Então, muitas vezes
pensamos que existe uma receita de bolo para as coisas acontecerem. Então, algo vai acontecer com alguém, então vai acontecer igualzinho comigo. Não, não necessariamente. Cada um acontece de um jeito. Então, nós não precisamos, você e eu, nós não somos cidadãos dos céus se não for levado à união com Cristo pelo Espírito de Deus. E nós precisamos passar por essa experiência pessoal em nossas vidas. Alguém simplesmente parece que encontra esse tesouro do nada, passa a encontrar do nada, não procura esse tesouro e encontra esse tesouro. Já muitas pessoas passam por dificuldade, por problemas na vida e ele busca esse tesouro, busca o reino de Deus porque precisa, está sentindo necessidade de uma mudança na vida e por isso busca o reino de Deus. Então, existe algo pessoal. Então, não adianta você ser de uma família que todos aceitam ao Senhor, porque você precisa passar por isso. Muitas vezes, tem até uma frase que diz, né, que filho de crente não é crentinho, porque não adianta, cada um precisa, por mais exemplo que você dê, você precisa passar por uma experiência pessoal com Cristo para o seu reino. Então, é algo pessoal, é uma experiência pessoal que precisamos viver. Assim também são as grandes verdades que acontecem com as experiências. Por exemplo, alguém tem uma experiência de fé, uma cura de determinada doença ou uma situação resolvida e você pensa que aquilo ali parece que é regra, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ser curado. Muitas vezes uma outra pessoa não vai acontecer isso. Por que isso acontece? Porque cada um tem algo pessoal, é um relacionamento pessoal com o Senhor e Ele sabe de todas as coisas em nossa vida. A quarta verdade diz assim: o reino é a fonte real de alegria verdadeira. Então, a menção de alegria nesse contexto é muito significativa. Que em Romanos 15, 13, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que o Senhor da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, no Senhor. E também em Filipenses 4:4, o mesmo apóstolo Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, o Senhor, o reino de Deus, é a fonte de nossa alegria. Muitas vezes, alguém busca uma alegria momentânea, vai num momento aí, vai se divertir num lugar e você está achando que aquilo ali é uma alegria. A alegria dura, o versículo é ao contrário, né? A alegria dura uma noite, mas a tristeza vem pela manhã, nesse sentido, né? Trocando o versículo, porque aquela alegria é momentânea, não é do reino dos céus, é desse mundo. Mas a fonte de alegria verdadeira é o reino de Deus, é conhecer a Cristo, ter a Cristo aqui no coração. Tendo Cristo no coração, você será sempre alegre, mesmo em momentos de dor, você vai passar por alegria no coração, porque o Senhor não permite que você tenha uma alegria, uma tristeza profunda, mas a alegria vai passar a ser apenas por um momento, e você vai mudar esse sentimento, esse estado de espírito, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Então, a fonte de alegria é o reino dos céus e não o reino desse mundo. A quinta verdade vital para o reino diz assim: nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho. Parecido com o que eu já acabei de falar. Então, nas duas parábolas, os dois homens encontram algo de valor. Nas duas, né? O primeiro o tesouro, o segundo é a pérola. Cada um reconhece o seu valor. Cada um está disposto a abrir mão de qualquer coisa pelo tesouro. Um vendeu tudo para comprar o campo, o outro vendeu tudo para comprar aquele tesouro que ele achou, porque aquilo ali era o valor que ele estava dando ao seu tesouro. Então, na primeira parábola, simplesmente o homem tropeçou no tesouro, ou seja, achou sem procurar. Ele achou esse tesouro sem buscar. E na segunda ele procurou a pérola, estava procurando. Então ele sabia exatamente o que ele estava procurando e assim achou. Então ele representa as pessoas que buscam o reino de Deus.
ele está atraído por Cristo. Então são as pessoas que buscam, que entram no reino de Deus, buscam ajuda, pedem ajuda ao Senhor, porque eles estão precisando disso. Então por isso estão buscando essa ajuda e esse encontro, quer esse encontro com o Senhor na sua vida. Alguns parecem chegar ao reino quase que por acaso. Às vezes a pessoa não está buscando, recebe um convite, né, para ir numa igreja, para ir numa algo assim, ouvir uma pregação, ouvir uma cantata, uma participação. De repente, o Senhor toca no coração naquele momento. Ele não estava, teoricamente, buscando, mas ele encontrou, ou o Senhor o encontrou naquele momento e ele passou a achar essa pérola, esse valor, de grande valor, essa pérola de grande valor na sua vida. E outros já são atraídos pelo Senhor e eles buscam, eles investem tempo, ele coloca-se, então, a sua vida, coloca a sua vida em função ali de descobrir ao Senhor para o reino de Deus. Ele coloca-se para o reino de Deus, para conhecer o reino de Deus em sua vida. Então, existe essa diferença, mas que cada um chega de alguma forma. Então, não necessariamente segue e chega do mesmo jeito. Então, assim como acontece, como o Senhor deseja, porque Ele está no comando de tudo. A última verdade diz assim: a fé salvadora tem um preço alto. Então, a nossa fé tem um preço alto. Significa esse preço, alguém vai falar, por que a fé, a salvação é paga? Não, ela não é paga, porque o Senhor morreu por nossos pecados, por isso ele já pagou esse preço. Mas esse alto preço que pagamos é em relação ao mundo, porque precisamos abrir mão de certas coisas que para o mundo é muito importante. Então, o valor que o mundo dá a certas coisas, precisamos abrir mão e ter uma entrega total de nossa vida para a obra do Senhor, para os pés, estar nos pés do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Então, precisamos fazer isso para pagar esse preço por algo muito maior, algo muito mais valioso do que esse mundo oferece. Em outras palavras, a fé salvadora é uma troca de tudo que somos pelo que Cristo é em nossas vidas. Então, Ele é tudo em nossas vidas. Por isso, precisamos dar tudo que temos, porque o Senhor é tudo em nossas vidas. A fé salvadora autêntica se entrega incondicionalmente a Cristo como Senhor e Salvador. Então, não deixa nenhuma partezinha, é por completo, totalmente, a vida, 100% da sua vida, da nossa vida, dedicada ao nome do nosso Senhor, para o reino dele, para viver o reino dele em nossas vidas. A prova da salvação verdadeira é uma vida de submissão ao Senhor, mas submissão não no sentido que o mundo pensa, né? Submeter, obedecer, como se fosse algo que não tem, você não tem noção do que está fazendo, mas é algo porque você sabe que o Senhor ama você. Então o Senhor, por amor ao Senhor, você se submete a Ele e depende dele na sua vida. Jesus disse em Mateus 16, 24 o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz que ele fala, tome a sua cruz, é os desafios, é esse momento que você tem que renunciar ao mundo. Então precisa tomar essa cruz, precisa não se importar com o mundo, mas sim com o Senhor e seguir ao Mestre. Porque os verdadeiros cristãos crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse trecho escrito em 2 Pedro 3,18. Precisamos crescer no nosso Senhor, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Para isso, precisamos nos dedicar a Ele, porque precisamos ter esse valor, ter essa pérola em nossas vidas, esse grande diamante que precisamos ter, que é o Senhor em nossa existência. E seremos ricos, seremos valorosos, teremos muito valor, muito mais rico do que o mais rico que tem nesse mundo,
porque o que tem no mundo vira pó. Então, o que tem nesse mundo aí, você vai ter, você vai usufruir por uns tempos e depois você não vai levar nada para o mundo celestial. O mundo celestial começa nesse mundo quando você se dedica e coloca e tem esse valor, essa pérola preciosa que é o Senhor Jesus na sua vida em todos os momentos. Então, o que podemos concluir em relação a essas duas parábolas? A conclusão das duas é a mesma, porque as duas se unem, se entrelaçam. Precisamos calcular qual é o preço de seguir ao Senhor. Então, esse preço, como eu falei, esse preço é renunciar ao mundo, deixar de fazer coisas que o mundo faz. Todo mundo faz, como um termo diz, né? Vou fazer porque todo mundo faz. Não vamos fazer o que todo mundo faz. Vamos fazer o que Cristo faria, o que Cristo está em nossas vidas e o que Ele quer que façamos. É esse o X da questão e esse é o valor que devemos dar para o Senhor no reino de Deus. E a pérola é tão valiosa e o tesouro é tão valioso que chegaremos à conclusão que vale a pena abrir mão de qualquer outro tesouro momentâneo desse mundo, que parece uma maravilha, mas depois ele acaba. Então, precisamos ter essa pérola verdadeira, esse tesouro verdadeiro que é o reino de Deus, que é Cristo em nossas vidas, e deixar que Ele haja, deixar Ele tomar conta da nossa vida, deixar ser atraídos por Ele, conforme falou num trecho aqui, porque o Senhor mudará a nossa vida, nos fará ricos espiritualmente falando, que é o maior valor e é algo que precisamos fazer em nossas vidas. E não deixar nos levar pelas grandezas do mundo, que depois de um dia para o outro ele acaba. Ele vai como um vapor, vai embora, você tem hoje, amanhã não tem, e depois você fica pobre, muito pobre, porque você estará mais pobre tanto desse mundo quanto espiritualmente. Então precisamos guardar essas grandes verdades em nossa vida através dessas da parábola de Mateus 13, 44 a 46, a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, com essas verdades que falamos. O valor do reino não tem preço, o reino não é visível na superfície, o reino é apropriado pessoalmente, o reino é a fonte real de alegria verdadeira, nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho e a fé salvadora tem um preço alto. Precisamos pagar, precisamos renunciar e precisamos fazer tudo isso, porque nós precisamos ter o tesouro, a pérola que é Cristo em nosso coração em cada momento. Ele fará toda a diferença na sua vida e na minha vida. Guarde essa mensagem especial dessa parábola do dia de hoje. Então você nesse momento pode colocar o seu pedido de oração, um motivo de gratidão, coloque aqui que daqui a pouco, logo após esse próximo louvor que estaremos ouvindo, participando dele, louvando junto, nós estaremos então fazendo a oração e estaremos encerrando o culto, a live do dia de hoje. Então vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez e logo após então você coloca seu pedido de oração aí ou motivo de gratidão. Submisso, sempre seguirei.
Tudo entregarei. Então, tudo deixarei, conforme falamos, né? Tem tudo a ver com a reflexão, porque nós precisamos entregar a nossa vida de corpo e alma totalmente nas mãos do Senhor. E não apenas ficar uma parte da vida em nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez de máscara, demonstrando como precisamos usar, precisamos nos cuidar em nossa vida, precisamos passar por essa situação e precisamos nos livrar disso e pedir que o Senhor abençoe e nos livre desse mal que chama coronavírus em nossas vidas. Então nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Tantos motivos, né? Nós temos de gratidão, momentos de aflição que passamos, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Conforme falamos, Ele é nosso tesouro. E esse tesouro, Ele gosta, né, que a gente entregue, a gente converse com Ele, porque Ele tem prazer em nos ajudar. Por isso, devemos entregar cada motivo. E não só quando precisamos, mas agradecendo ao Senhor em um momento nessas vidas. Gostaria de... A irmã Wanda está aqui conosco, assistindo. Ela pede oração pela mãe da sua nora, que o nome Maria. A mãe de Maria. Nora, Maria. Maria. Maria, que é o nome dela. Então, esteja abençoando e guardando. Ivo Júnior, que é o cunhado, meu cunhado, ele pede por prosperidade. Que o Senhor possa dar prosperidade na sua vida, em todos os sentidos. Continuar orando pela nossa irmã Janaína Lopes e sua família. Ela teve Covid-19, ela já melhorou, mas outras pessoas da família dela também pegaram. Então, vamos orar, continuar orando pela sua família. Nossa irmã Volney agradece a Deus pelos 85 anos que completou. Então, o seu pai, isso? O pai dele completou 85 anos no último domingo. No último domingo, inclusive, nós já estivemos ali, ele já lembrou, e estamos agradecidos de novo, porque é muito importante agradecer que a data foi no dia 5/7, que ele comemorou 85 anos. Ele já passou por um problema cardíaco, outras situações, cirurgia, então agora Volney agradece pela sua vida, pela vida do seu pai. Wanda Santoro também pede pelos livramentos que Deus tem dado à sua família. Então continua a oração pela família de nossa irmã Wanda. Então vamos orar. Também gostaria de entregar ao Senhor a vida de 2 tios meus. Essa semana, no último domingo, minha tia
chama de Ziza, tem apelido de Ziza, Ezir, né, chama de Ziza, ela passou mal, ela mora lá em Curitiba, ela passou mal, ela foi internada no CTI, no UTI de lá, e depois nós hoje já tivemos a notícia que ela já está no quarto, já fazendo exames, já para ver o que tem, e ela possivelmente, se Deus assim permitir, amanhã estará tendo alta. Então, agradecer pela sua vida. E pedir para um outro tio meu, Jairo, que mora aqui no Boa Vista, em São Gonçalo, ele passou mal também no dia, acho que segunda-feira, ele passou mal ontem, passou mal logo de manhã, foi para o hospital e está internado no CTI. Então vamos orar, está internado aqui mesmo em São Gonçalo, orar por ela. E falando agora ainda no motivo de gratidão, lá também em Curitiba eu tenho uma prima que se chama Priscila e ela está aniversariando no dia de hoje. Então agradecendo a vida dela, que está comemorando mais um aniversário no dia de hoje. A irmã Marilúcia Cunha de Sá, que é parente da nossa irmã Marisa, irmã da nossa irmã Marisa, pede oração pelo Valão do Barro, já está aparecendo casos de Covid, então a região está aparecendo casos de Covid e também pela sua família. Então vamos orar, então são locais do nosso estado do Rio de Janeiro que tem aparecido, às vezes os casos têm proliferado de repente, então nós precisamos orar para essas localidades que estão acontecendo isso, para que o Senhor abençoe e guarde a todos, né, nesse momento. Então vamos entregar nas mãos do Senhor todos os motivos que aqui nós temos nessa hora. Muito obrigado, Senhor Deus, agradecidos estamos por estarmos aqui mais uma live, o Senhor esteja abençoando a vida de todos, Senhor Deus, entregamos cada momento aqui, Senhor Deus, cada pessoa que fez o seu pedido, pessoa que está assistindo, sabemos que algumas pessoas estão sofrendo aí com esse isolamento, estão sofrendo com essa doença de Covid-19, o Senhor esteja abençoando, derramando as tuas bênçãos, Senhor Deus, na vida de todos que estão aqui assistindo, pessoas que estão passando, tem familiares, tem amigos que estão com essa doença, o Senhor esteja abençoando a vida de todos, Senhor Deus, guardando, sabemos de casos aí, a irmã Janaína que está com a família ainda com essa doença, outras pessoas mais, Senhor Deus, o Senhor esteja abençoando tantas pessoas que a gente sabe que está com a doença, o Senhor esteja curando, Senhor Deus, derramando as suas bênçãos com a cura dessas pessoas. Entregamos também a vida do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que também está com essa doença, e o Senhor esteja abençoando a sua vida, derramando as tuas bênçãos sobre ele e fazendo, Senhor Deus, dando sempre sabedoria para as decisões que são tomadas nos órgãos do governo, em especial em relação à doença, à pandemia de Covid-19. O Senhor esteja abençoando a vida de todos. A irmã Wanda pede para a sua família, pede para a sua nora, mãe da sua nora. O Senhor esteja abençoando e guardando a vida de todos ali. O Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre cada um que aqui foi colocado e que pediu aqui. Foi o Ney também, que pede para o seu pai, agradece para a vida de seu pai, 85 anos, o senhor sustentou, está sustentando. Recentemente ele teve um problema de saúde aí de coração, ponte safena que fez, e agora está agradecendo pelos 85 anos de idade, está derramando as suas bênçãos, continue derramando as suas bênçãos sobre a sua vida. Abençoe também sobre os nossos tios, sobre Cisa e Jairo, que estão internados, os dois. Um está no CTI, o outro está se recuperando, o Senhor esteja abençoando a sua vida. Abençoe também a Priscila, que é pastora, trabalha com seu esposo lá, Papi, que trabalha lá em Curitiba, naquela região lá. Então tem uma igreja, tem um ministério lá, que esteja derramando as tuas bênçãos sobre a sua vida. Abençoe também, Senhor Deus, todos os irmãos da Igreja Batista de Neves que estão assistindo, outros que não podem assistir, Senhor esteja abençoando, dando sabedoria e a comunhão, que nunca ninguém possa perder a comunhão uns com os outros e principalmente com o Senhor. Fique conosco, Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. É o que te pedimos e oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, estamos quase encerrando, convidando a todos para que amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o Café com o Pastor ao vivo. Então você pode ligar no Facebook da igreja ou no YouTube e nos dois estará passando o Café com o Pastor. Depois, na quinta-feira, culto de oração e palavra às 19h30
nas duas mídias, YouTube e Facebook. No próximo domingo, de manhã cedo, nós temos algumas atividades que na parte de manhã, 9h30, você tem 9h30 na página do Ministério Infantil IBN Gilberto Neves. Você pode assistir a uma aula com a tia Bebel e essa aula também passa no YouTube. Então, das 9h30, tanto uma quanto outra está passando. E depois, às 9h45, está passando a EBD de adultos. Então, nós estamos estudando uma nova lição, que agora é uma revista Palavra e Vida, do Convenção Batista Fluminense, que fala a esperança no confinamento. Então, nesse momento de isolamento que estamos passando. Então, essa é uma edição nova que foi produzida especialmente com esse intuito de levantar e falar um pouco sobre esse assunto e a esperança que devemos ter no Senhor, que Ele nos livra a cada dia desse mal que estamos passando. E no domingo, e logo após, né, da EBD, às 10h, 10h10 de manhã, e à noite, 19h, os cultos da igreja de celebração. Então você participe de todos esses momentos, entregue nas mãos do Senhor, não se esqueça de ajudar, continuar colaborando com a igreja. Nós temos ali as cestas básicas que são formadas para ajudar as pessoas necessitadas. Então você pode doar alimentos não perecíveis, quilos de alimentos não perecíveis ou de higiene pessoal. Se você não pode ir até a igreja levar, você ligue para lá, 2628-4548. Você ligue para esse número, fale com o Anderson, que trabalha lá de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, ele estará ali recebendo, e qualquer coisa você pode falar com o diácono Roberto Muro, que ele estará buscando com a Kombi na sua casa ou algum local, se você achar melhor, ou se não pode carregar peso até a igreja. E não esqueça dos irmãos dizimistas, dos irmãos da igreja, dar o seu dízimo para ajudar. Estamos falando tanto de reino de Deus, né? Então nós precisamos, o reino de Deus precisa de sustento. Um dos sustentos é a oração, o outro sustento é o sustento financeiro, e o outro é pessoal. Nós precisamos ajudar o reino de Deus. Então você colabore e faça, então, dar sua oferta, seu dízimo, para que o reino de Deus continue prosseguindo com a sua caminhada e os seus desafios a cumprir. Vamos orar nesse momento, entregando ao Senhor, que o Senhor abençoe e guarde a sua vida durante toda essa semana. Fique conosco, que Deus nos abençoe e nos guarde. Agradecemos por esses momentos que passamos aqui, que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou a cada momento. Fique conosco, derrame as tuas bênçãos sobre cada um, sobre nossas vidas que estamos passando por essa situação do isolamento. O Senhor esteja abençoando, que essa epidemia seja estancada, pare, e que o Senhor resolva tudo, nos afaste desse mal, e o Senhor nos leve, Senhor Deus, de volta para a tua casa, para adorarmos o teu santo nome. Enquanto isso não acontece, o Senhor abençoe nossas vidas, para que possamos adorar em casa, adorar e estarmos em comunhão com o Senhor, e quando pudermos, pelo menos, ter algum contato com os irmãos da nossa igreja, para mantermos a comunhão uns com os outros. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, é o que te pedimos e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.